Rainhas maravilhosas, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre ambientes ideais tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. Hoje a gente vai falar dos ambientes que contribuem também para o nosso emagrecimento. E eu já vou falar para você ficar aqui, porque esse tipo de ambiente, ele não é só a sua casa, a sua geladeira, mas a gente vai falar de ambientes que vão muito além, ambientes emocionais, né, gente? Nós estamos aqui primeiramente para falar da parte emocional. Então, seja muito bem-vindas. Eu estou muito feliz em estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Lanzilota, eu sou mentora na área do emagrecimento, trabalho com emagrecimento integrativo e emocional, que é o meu método, e ele é todinho fundamentado e baseado nas emoções. Então é um prazer estar aqui servindo as rainhas, servindo a esse reinado. Estou muito contente com o convite. E aí, queria começar, não é? Essa live com uma pergunta para vocês. Qual seria um ambiente ideal para a gente conseguir emagrecer? Qual é? Qual é? E eu garanto para vocês que esse ambiente para o cuidado físico e mental, ele vai muito além do treino, vai muito além da dieta. Então, eu quero fazer com vocês, nessa aula aqui em especial, eu queria fazer com vocês um combinado. Tá bom? Porque aula é aula, né, gente? Live aqui não existe live, né? Existe aula. Mas é muito mais gostoso quando a gente dá aula, né? E os alunos participam. Quem é professora aí sabe bem do que eu tô falando, não é? Eu não gosto de falar sozinha. Então, à medida que eu vou trazendo os assuntos aqui, eu gostaria que vocês fossem dividindo ele comigo, né? E contando aí a experiência de vocês e contassem, né? Como é que tá sendo. Tá bom para vocês? Como é que isso bate aí? Como é que não? Podemos fazer esse combinado? Sim, e aí eu já sei que existe um histórico aqui, certo? Bom dia para quem tá chegando, não é? Já sei que existe um histórico aqui na Live das Rainhas, que aqui a gente multiplica todos os conhecimentos, não é isso? Então, quem compartilha, multiplica. Gente, esse é o primeiro, mas é o primeiro fundamento da abundância, não é isso? Então, você que está chegando, vamos fazer esse combinado. Vamos colocar essa live aqui e vamos dividir, vamos multiplicar, vamos compartilhar. Combinado? Porque essa é uma de uma sequência de lives maravilhosas que vem aí para vocês. Então, seria excelente se a gente pudesse multiplicar esse conhecimento, né? E realmente fazer do feminino moderno um movimento, né? Gerar aí um movimento e trazer mais pessoas para assistir. Então, conto com vocês para isso. Combinado? Sim? Será que a gente bate lá 30 pessoas aqui nessa live? Eu acho que sim, umas 30 pessoas, umas 40 pessoas. Vamos cuidar esse povo? Vamos. Então, ó, eu tô aqui com o meu café na mão, tô aqui com a minha água, não é? Porque afinal de contas, bebida de adulta é água e bora acordar e bora falar sobre quebrar padrões dentro do emagrecimento. Então, olha só, vamos entender, né? Quando a gente fala assim, nossa, Paulinha vai falar sobre ambientes do emagrecimento. Quando a gente fala de ambiente, a gente vem primeiro assim na nossa cabeça, não vem? Ah, que ambiente é? Poxa, sei lá, o ambiente da minha casa, o ambiente da academia, a nossa geladeira é um ambiente, a nossa despensa é um ambiente, ambientes que nos ajudam, não é, a emagrecer, não é isso? Nossa, Paulinha, que tranquilo. Supermercado é um ambiente, não é? Que ajuda no emagrecimento. Fala sério. Bom dia. Que mais? Não é? Ah, supermercado. E quais ambientes não ajudam a gente a emagrecer? A gente também sabe muito bem quais são, mas não é esse tipo de ambiente que eu tô falando. Hoje eu não vou falar sobre a casa, sobre a geladeira. Quando a gente conversar sobre ambiente hoje, eu quero que vocês visualizem que ambientes são lugares, mas também são pessoas. Ambientes são
lugares que trabalham e que mexem com a nossa energia. Então, a gente vai falar de três ambientes aqui que são fundamentais. Ai, tá batendo quase 30 gente, pessoas nessa live. Que maravilha, vocês são maravilhosas. Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando principalmente do ambiente emocional também. Então, a gente não está falando só de um lugar, tá? Então, lugares, pessoas, relações, emoções. Tudo isso constituem o nosso ambiente. E aí eu queria que vocês colocassem aqui no chat quais são, né? O que é que vocês acham que mais atrapalham a gente hoje quando a gente fala nesse contexto do emagrecimento? Porque eu vou linkar ele com a saúde mental, mas vamos puxar pelo emagrecimento, porque né, que atire a primeira a pedra, a mulher que não tem aí, né? Pelo menos 2 ou 3 quilinhos que a gente queria eliminar, não é? A gente não quer dar um tapinha no corpo, né? Ficar bem daqui a pouco, que vai passar o inverno, a gente vai começar a mostrar o corpinho. Então, quais são as principais dificuldades, não é mesmo, que a gente encontra quando a gente fala de emagrecimento? Porque, sim, ainda acreditamos, não é? Naquela coisa da idade, da genética. Ah, mas a minha família é toda de obesos. A minha família é toda de mulheres que tem os bracinhos, né, de polenteira. Minha família é italiana e tem os braços assim, assim, assado. A minha família é assim. Ah, depois dos 40, depois. A gente tem uma mania disso, não tem? Depois dos 40, depois que a gente tem filho, depois dos 50, depois da menopausa. Como se a questão para que a gente se sentisse bem consigo mesma dependesse da idade ou da família. Olha como isso é sistêmico. Faz sentido aí para vocês? Vão conversando aqui comigo, gente. Eu já estou chutando aqui, tudo negócio. Mas vamos conversando. Então, é como se a gente limitasse a nossa capacidade de ficar bem consigo mesma, porque se você for perguntar assim, né? Se você for perguntar para uma nutri convencional, o que é emagrecimento para você? Talvez ela vá dizer, emagrecimento é quando a gente perde peso em gordura, né? Tem gente que acha que emagrecimento é perder peso na balança. Tem gente que acha que emagrecimento é perder gordura, necessariamente. Então, peso da balança não é o que importa muito. Mas se você for perguntar para mim, que trabalho com o emagrecimento de uma forma mais integrativa e principalmente emocional, emagrecimento é quando a gente começa a criar uma nova relação com o nosso próprio corpo. Estar magra e ser, né? Eu brinco que ser emocionalmente magra é se encontrar bem dentro de si mesma. É a mulher que está bem dentro de si, que ela passa ali na frente do espelho e ela está bem com ela. E aí, naturalmente, esse corpo é um corpo bem cuidado, e um corpo bem cuidado, ele merece, né? Ele recebe o emagrecimento, mas não simplesmente pela questão da perda de peso ou não, não simplesmente pelo número que desce na balança, mas esse emagrecimento, na verdade, ele só representa uma imagem que eu tenho de mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Aí eu tento, gente, eu tento. Eu vou contar uma coisa para vocês, para quem não me conhece ainda, beleza? Eu tenho uma mania de 2 pés no peito, né? Eu falo que eu sou muito mais mentora do que terapeuta, de vez em quando. Então, de vez em quando eu vou soltar umas aqui, se doer, juro que é com carinho. Mas é sobre isso. O corpo por fora, ele só representa a imagem interna que a gente tem de si mesma. E essa imagem interna de si mesma tem a ver com o seu cuidado, com o seu merecimento, com o seu nível de prosperidade. Porque anota aí, já que a gente está falando de emagrecimento emocional, todo não emagrecimento, no fundo, tem uma questão de escassez por trás. E se eu tenho uma alma escassa, uma visão escassa, é óbvio que eu preciso acumular. Porque eu tenho medo, medo da falta de atenção, da falta de força para dar conta, da falta de proteção, que eu criei aqui um muro entre quem realmente eu sou
e um mundo do qual eu tenho medo. Então, quem paga o preço disso é o corpo. Então, no final das contas, todo não emagrecimento só mostra uma imagem interna que ainda não está ajustada. Tô falando bobagem, tô viajando demais, vocês me acompanham aqui no chat. Conversem comigo, que eu não gosto de dar aula sozinha. Hum? E aí, quando a gente coloca essa questão na mesa, se você se vê no momento não contente, você tem que parar e pensar: uau, uau, é só a imagem por fora alinhada à imagem interna. E aí é que a gente começa a resolver as pequenas questões emocionais e relacionais. E aí esse corpo responde numa velocidade incrível, porque é como se você dissesse: agora eu tenho permissão para ser eu mesma. Então agora não é sobre a minha família e sobre a minha genética. Agora não é apenas sobre a minha idade, mas é como me sinto dentro de mim. É nesse momento que uma mulher está pronta para ser magra, e não é magra nesse verão, não, é magra para sempre, porque isso passa a fazer parte de quem ela é, de como ela se trata, daquilo que ela sabe que merece. Sim, então é muito bom, né, que a gente traga esse contexto, porque senão a gente fica presa naquela mentalidade de 1980 de que emagrecer é perder peso ou perder gordura e depende de uma quantidade X de calorias para acontecer. Ai, gente, 2025. Não dá, não dá, não dá, né? Não dá para a gente olhar para nós como se o corpo ele fosse simplesmente uma soma de números e calorias. A gente sabe que não é assim. Então, nós somos completas e só vamos conseguir trabalhar o emagrecimento quando a gente conseguir olhar para ele. E aqui eu falo emagrecimento, gente, porque é a minha bandeira, mas eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, sobre a saúde mental, sobre a saúde financeira, sobre a sua saúde relacional. A gente só vai conseguir prosperar em qualquer que seja a área quando a gente se sente completa. Então não dá para olhar, né, para um lado só da moeda. Então bora lá que primeiro vocês já sabem, já falei aqui, genética não é destino. Então vamos parar de colocar as nossas questões de emagrecimento, né, em relação à genética. Genética é a semente que eu planto ali. Agora, quem constrói o nosso destino é o ambiente, e por isso é tão importante falar do ambiente ideal para emagrecer, não é? A semente só cresce se o ambiente colabora. E aí fica fácil de entender, poxa, se o ambiente é soberano, não é mesmo? É só uma semente. Então, eu posso ter uma genética de uma família de sobrepeso, mas eu não regar essa semente todo dia. Se eu não rego, essa semente atrofia e ela fica ali. Ela importa bem menos do que o ambiente para mim. Aí você vai falar: não, tá bom, Paulinha. Então, ambiente. Então, vamos olhar, né? Casa, geladeira, comida. Não é nada disso, não. Então, hoje a gente vai entender que quando a gente fala de ambiente para o emagrecimento, ou para a saúde mental, ou para a saúde física, a gente vai falar de três ambientes diferentes. E é nessa que eu quero que vocês viajem. Agora a gente vai para o conteúdão mesmo da aula. Então prepara aí para sair daqui com a cabeça, né, diferente daquela que a gente entrou nesta manhã de quarta-feira. Então, nós temos todas três ambientes que constituem qualquer resultado, inclusive o emagrecimento. Sendo o nosso primeiro ambiente, imagina uma cebola. Eu adoro dar aula de metáfora, né? Imagina uma cebola. Então a gente tem o primeiro ambiente, que ele é o mais profundo. Esse é o ambiente da nossa primeira infância. Muito do que molda o nosso corpo hoje veio daqui, mas ele é o mais profundo. E aí a gente tem um segundo ambiente, que é o nosso ambiente interno. Tá vendo como depende menos do outro do que a gente pensa? Então, primeiro ambiente, primeira infância.
Segundo ambiente, o nosso ambiente interno. Como a gente sente, como a gente pensa, como a gente se comporta, aquilo que a gente tem por dentro mesmo. E aí sim eu tenho o terceiro ambiente, que é o ambiente externo. Ele vem numa terceira camadinha. E quando eu falo de ambiente externo, eu não estou falando só daquilo que você faz externamente, né? Então, não estou falando só do treino, não estou falando da sua dieta, mas principalmente do seu ambiente energético. Então, vamos olhar para tudo isso e vamos entender que quando a gente está falando desses três ambientes, a gente está falando da nossa mente inconsciente, principalmente. Porque é de lá que vem os nossos primeiros resultados. Então, para pensar que se o primeiro ambiente do emagrecimento é aquele ambiente que fala da sua primeira infância, isso quer dizer que tudo que foi vivido na primeira infância foi então registrado. E daí vem o conceito das feridas emocionais, que é a minha linha de trabalho, mas que hoje eu não queria falar sobre, né, um assunto X, Y, Z. Eu só quero que fique, né, aí para você que o nosso primeiro ambiente, ele acontece do 0 aos 7 anos, mais ou menos. Aonde a gente forma aquilo que a gente chama de personalidade. Tomem esse ambiente interno, tomem esse ambiente da primeira infância como aquela criança que chorava muito buscando a mãe. E que, vamos supor aí que nesse exemplo, a mãe tinha outro filho, que a mãe precisou trabalhar mais cedo, que a mãe não estava ali presente, disponível toda hora que a criança chorava, inclusive que é impossível. Então, a criança que chorava e não era atendida, ela é a criança que busca a mãe. E nesse ponto, não é? Principalmente nessa fase de vida que é bem novinha, quando a criança ainda amamenta, a mãe não está presente o tempo inteiro, dá pra gente a ferida emocional do abandono. E eu vou usar ela como exemplo só para vocês entenderem as três camadas do ambiente, certo? Então a criança chora, a mãe não tá ali, chora mais um pouco, a mãe não tá ali, chora mais um pouco e demora para conseguir aquilo que ela quer. Nesse período, até que a mãe chegue, movimento interrompido em direção à mãe. Quem é do sistêmico vai entender do que eu tô falando. Sinto falta, sinto a presença, me sinto sozinha, abandonada. E para uma criança que tem aí seus meses ou um ano de idade, chorar e não ser correspondida é uma ameaça à sua própria sobrevivência. Vocês concordam comigo? Porque a criança, o que que ela, né? Ela só pode chorar, ela não sabe falar, ela não sabe pegar alguma coisa, ela não tem condições de sobrevivência a não ser pelo afeto, pelo colo do outro. Ela não tem como prover seu próprio alimento, ela depende do outro. Então eu tenho uma ameaça à sobrevivência. E aí o que é que vai acontecer com essa criança? Ferida emocional do abandono está registrado ali. É uma fotografia daquele momento que gerou uma emoção, um medo, o medo de estar sozinha no mundo e isso vai fazer com que ela não consiga sobreviver. Essa sensação, ela fica guardadinha. Lembra das camadas da cebola? Numa camada muito profunda da nossa personalidade. A ferida do abandono é uma das feridas mais presentes. Justo porque, né, nós temos aí uma geração, nossa, de mães que saíram de casa para trabalhar, que não era muito presente, né? Não era o que acontecia antigamente, que as mães ficavam ali com as crianças muito tempo. Não é que antigamente o nenê nascia, a gente embrulhava o nenê, virava aqueles pacotinhos assim, a mãe nem desembrulhava o nenê, vocês lembram disso? E aí esse nenê ficava grudado na mãe ali, embrulhadinho o tempo inteiro. Aí, de repente, a mãe precisou ir para o mercado de trabalho, as crianças já parece que ficaram mais espertas, a gente deu uma separada nesse laço. E eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. É só uma emoção que ficou registrada ali dentro. E que a gente não pode fechar os olhos para ela, porque ela se apresenta na vida adulta no nosso próximo ambiente.
no ambiente interno. Então, vamos dar um passinho para a gente entender, senão, gente, se deixar, eu vou ficar aqui nessa live 2 horas dando aula para você, e não é essa a proposta. É só fazer, é só trazer, né, uma pincelada aqui de conhecimento. Vocês querem saber mais sobre isso? Não é? Vocês façam a pós-graduação aí do Alts, que tem ali um módulo inteirinho meu só disso aí, né? Mas então, tenho aqui ferida do abandono, aqui na minha sementinha, no meu interno, ambiente da primeira infância. Esse é o nosso ambiente principal, esse é o primeiro ambiente. E Paulinha, você está falando para o emagrecimento, mas isso aqui pode ser em relação ao dinheiro? Pode! Se eu tenho a ferida do abandono e tenho uma questão com dinheiro, é porque eu estou sempre dependendo do outro para fazer dinheiro. Olha, que sério. Paulinha, mas você está falando de ambiente da ferida do abandono, mas isso aqui pode ter relação com relacionamento? Total! Porque se eu tenho a ferida do abandono, eu tenho uma dependência emocional do outro que vem dali daquele lugar e que ainda se apresenta na vida adulta. E no emagrecimento, igual, porque eu tenho a questão do abandono, então eu sempre acho que vai faltar comida, que vai faltar afeto, e eu transformo a comida no afeto. Primeiro ambiente, primeira infância. Uau! Por isso, muitas vezes a gente diz: eu sei tudo o que eu preciso fazer para emagrecer, mas eu não consigo, porque é muito mais profundo do que saber. Saber está aqui em cima, ó, no terceiro ambiente. A gente está falando daquele, do primeiro. Então, às vezes você sabe, mas não consegue identificar que existe uma dor mais profunda. Então, saber é racional. Eu sempre ensino isso, né? Por que a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer? Porque saber é racional, mas emagrecer é emocional. Faz sentido aí? Então, bora para o segundo ambiente. Então, ok, tenho uma ferida do abandono registrada aqui. Vivi. Não vou mudar o que eu vivi. Não dá, né? Não dá pra gente mudar o passado. Não inventaram essa máquina do tempo ainda. Então, existe a ferida do abandono em mim. Ela vai impactar no meu segundo ambiente. Como eu me sinto. E como eu me sinto define como eu penso e me comporto. Então, quando a gente fala do segundo ambiente, a gente está falando das nossas emoções. Ai, Simone, a Simone colocou aqui pedindo meu arroba. Eu vou colocar, gente, eu recebi uma, eu recebi um conjunto de regras, né, daqui do Altis e uma delas era colocar o meu Instagram aqui nos comentários e fixar. E eu esqueci. Obrigada, viu? Aí, pronto, ó, fiquei até vermelha, porque era um combinado e eu esqueci. Muito obrigada, viu? Então, vamos para o segundo ambiente. Se eu tenho a ferida do abandono, ela vai, de certa forma, influenciar na minha personalidade. O que é minha personalidade? É aquilo que eu sinto, penso e me comporto. Não é? É aquele conjunto que existe na parte interna. Eu que agradeço, Simone. É aquele conjunto que existe na minha parte interna. Se eu tenho a ferida do abandono, a qualquer sinal de ficar sozinha ou de ser deixada, abandonada, isso gatilha em mim sensações ruins e, junto com elas, pensamentos ruins. Então, observa, se eu tenho a ferida do abandono, é como um calcanharzinho de Aquiles ali, sabe? Eu tenho uma fragilidade, eu tenho um medo instalado, que é o medo de ser deixado, ou ficar sozinha. Então, se a minha mãe me leva para a escola e demora mais para chegar para me buscar, eu que tenho a ferida do abandono, sou aquela criança que dou uma suitada quando isso acontece. Eu choro, eu me sinto insegura, eu penso que a minha mãe não vai voltar. Mas por quê? Porque esse medo já existe em mim. Vai subindo. Então, quando sou adolescente, a qualquer sinal de solidão, me sinto completamente fora de ordem, emocionalmente instável, emocionalmente insegura.
Então eu sou aquela adolescente que só consegue se sentir bem quando eu tô cheia de amigas. Eu dependo das minhas amigas para fazer tudo, eu copio o que elas fazem, porque na verdade eu tenho muito medo de ficar sozinha. E isso faz com que eu até aceite coisas que nem me fazem tão bem assim, mas o meu medo de ficar sozinha é maior. E a gente vem para a vida adulta com a mesma sensação. O medo de ficar sozinha ainda existe, eu não sei trabalhar com ele, porque afinal de contas nem sei nada sobre ferida do abandono. Então, a qualquer movimento que me traga a possibilidade de me sentir sozinha ou de afastar as pessoas das quais eu dependo, isso me traz instabilidade emocional. Então, uma mudança de cidade, né? Na vida adulta, a gente lida com questões adultas. Então, uma mudança de cidade, perda de alguém querida, sair de um trabalho, sair da casa dos pais, por exemplo. Um filho ir fazer faculdade fora e me deixar sozinha. Aquele sentimento de medo da solidão, ele está presente em tudo que eu faço. Porque lembra, eu já tenho essa fragilidade e eu não aprendi a lidar com ela. Então, cada vez que acontece, a ameaça de sobrevivência é como se eu entrasse num túnel do tempo para aquela criança que se sentiu abandonada e vivesse a mesma sensação que eu senti lá atrás, de que eu não vou sobreviver porque eu choro, 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 ninguém me escuta. É o mesmo sentimento. Só que hoje na vida adulta isso parece bobagem. Uma mudança de cidade, poxa, você pode visitar quando você quiser. Ah, você perdeu um amigo, então puxa, não, não é, não é tão simples assim. Porque a pessoa que vive isso, ela não está tratando essa dor como simples. Essa dor aqui é a mesma dor daquela criança lá atrás. É uma dor que ameaça a minha sobrevivência. É uma dor que gatilha em mim o medo de não sobreviver. Parece que estão arrancando um pedaço de mim, que eu não vou conseguir suportar aquela separação. Quando a gente fala de separação, por exemplo. E aonde isso se encaixa com o emagrecimento? O que que essa mãe fazia quando essa mãe voltava? Ela me dava leite ou colo, geralmente os dois. Então, como foi que eu aprendi a lidar com o medo do abandono? Colocando algo na boca. Para segurar a minha insegurança, para segurar a minha insegurança foi ótimo, mas para sustentar a minha insegurança, para que aquilo me acalmasse. A gente não enfia chupeta na boca do nenê, mamadeira, dá leite, dá peito, chorou, dá peito. Então, eu tô condicionada a esse estresse. Quando a gente é criança, né? A gente é criança, tá enchendo muito o saco, dá-lhe um pirulito para criança. Gente, eu sempre conto, né, que a minha avó fazia isso. Eu caía, ralava o joelho, minha avó me dava água com açúcar para acalmar. Então, entende que eu tenho isso já condicionado? Então, eu tenho a ferida do abandono. Toda vez que eu me senti ameaçada pelo abandono, alguém colocou algo na minha boca que me trouxesse um pouco de conforto. Hoje, na vida adulta, eu continuo sentindo a dor do abandono. Por quê? Porque eu não aprendi a lidar com ela. Isso aqui é muito importante. Eu não aprendi a lidar com a dor do abandono e por isso ela me consome. E para que eu tenha um pouco de conforto, eu vou para aquilo que é instintivo, aquilo que faziam comigo lá atrás. Eu busco algo doce, algo que me conforta, coloco alguma coisa na boca, porque isso me preenche de alguma forma. Mas comida preenche e não traz afeto. Ela traz a sensação do afeto, mas ela não traz o afeto em si. Ela não traz de volta o acolhimento. Então aquilo passa rápido. E a qualquer novo sinal, mais abandono. E isso vira uma bolinha de neve. Então eu tenho a ferida, aquilo dita o que eu sinto ao menor sinal, a menor possibilidade de estar sozinha. E quando eu sinto, eu vou buscar um conforto, geralmente na comida. E por isso atrapalha meu emagrecimento.
De novo, eu tô falando na comida porque é o meu core business, né? Mas eu poderia dizer que você compra para aliviar essa sensação. É uma possibilidade. Algumas mulheres não vão para a comida, mas vão para as compras. A gente vai tentar se preencher de alguma forma. Outras começam a se inscrever em grupos de network e mentorias, mas não porque elas vão ali buscar o conteúdo da mentoria, mas porque elas estão indo ali buscar afeto. Então, o meu instinto vai de alguma forma buscar algo que preencha aquela dor. Mas isso não quer dizer que eu aprendi a lidar com a dor. Essa dor, ela volta em algum momento. E o ciclo se repete, se repete, se repete, se repete. Se eu sou uma pessoa que eu vivo para tratar a dor, isso quer dizer que quem tem a ferida do abandono se abandona. Porque a dor costuma ser maior do que eu mesma. Olha como a gente se perde da própria essência. Eu não sei mais quem eu sou sem a ferida do abandono. Ela passa a ser maior do que eu. Então, qualquer coisa que me doa passa a ser maior do que eu. Qualquer mensagem não respondida no WhatsApp, qualquer amiga que não me cumprimente naquele dia porque ela teve um problema, isso dói tão grande em mim que eu passo a deixar de valorizar quem eu sou e a ferida se torna maior do que eu. Ambiente número 3. Aquilo que eu sinto e penso por conta daquela ferida começa a compor o meu campo. Eu começo a atrair situações que validam ainda mais aquela ferida. E aí eu vivo em ambientes buscando afeto, mas aquele ambiente é uma mentoria, não tá para me dar afeto, e aquilo me dói, e eu começo a me sentir inferior. E eu começo a buscar ali afeto das pessoas, mas aquilo não está combinado. E aí eu não tenho afeto naquele lugar e eu vou buscar na comida e vira uma bagunça. E aí eu sou uma pessoa que naturalmente compõe um ambiente onde eu esqueço de mim, tô ali olhando para os outros, buscando um afeto, um reconhecimento que eu não tenho. E o meu universo passa a ser esse a partir de agora. Passa a ser um universo onde eu deixo de olhar para mim e só olho para aquilo que dói. Só olho para as pessoas que não me dão atenção, só começo a me sentir não reconhecida, não valorizada e não amada nos ambientes que eu estou. Essa se torna, gente, a minha visão de mundo. Então, quando a gente fala sobre terceiro ambiente, a gente está falando de uma visão de mundo que foi criada aonde? Lá no primeiro, na ferida do abandono. É por isso que quando a gente está dentro, né, do universo terapêutico, a gente diz que 95% das nossas ações, e quando eu falo de ações, eu falo de comportamentos e resultados, são criadas pelo nosso inconsciente, por aquela ferida lá atrás que você nunca olha para ela. E 5% das suas ações estão aqui no consciente. Faz sentido isso para vocês? Contem aí para mim, que só eu falei, né? Foi aula, aula mesmo. Professora é um negócio, né? Entende? Aí a gente vai ter isso que nem a Lid colocou aqui. Mas e quando eu tô falando da ferida da traição no emagrecimento? Eu tenho a mesma nuance, tá? Aqui eu usei a do abandono, porque a do abandono é a mais comum. Mas eu tenho a mesma nuance. A ferida da traição, ela vem lá atrás, ainda criança. E aí, tudo que acontece, eu vou me sentir traída, trocada, não valorizada. E aí, como é que eu venho para a vida adulta e crio o ambiente externo? Eu me traio o tempo inteiro. Eu combino as coisas comigo e não cumpro. Eu falo que vou fazer e não faço. Eu vivo num mundo onde eu não posso confiar nas pessoas. Malemar posso confiar em mim. Porque quem molda a minha visão de mundo é a ferida da traição.
Entende? Então, é sempre numa escada progressiva, ambientes do emagrecimento, mas lembra que poderia ser um ambiente, três ambientes de qualquer resultado, qualquer conquista que você queira na vida. Isso molda como você lida com o seu corpo, isso molda como você lida com o seu dinheiro, isso molda como você lida com as suas relações. E percebe que aqui em nenhum momento eu tô falando do outro, da casa, da mãe, do marido, do fulano. Não, os três ambientes, eles são seus, eles são internos. Só você tem controle sobre eles. Porque é entender da sua ferida e aprender a lidar com ela para que ela não te desestabilize emocionalmente num segundo ambiente, que é o ambiente dos sentimentos e pensamentos, para que isso não molde o seu terceiro ambiente, que é a sua realidade e a sua visão do mundo. Gente, isso é lindo, eu sou tão de verdade mesmo. Primeiro que eu tô muito feliz que nós batemos aqui, né, gente? Mais 60 rainhas nessa live, vocês são maravilhosas. Vocês são muito incríveis. Segundo, que eu acho isso lindo, sabe? Mas tão lindo, eu acho lindo mesmo. Porque se a gente olhar para essa coisa dos três ambientes, cara, quer dizer que tudo parte daqui, ó, é uma linha só. E se tá em mim, sou eu que tenho controle. E isso é, né? Isso, se eu pudesse, né, estampar, assim, tatuar uma coisa na testa, seria isso que eu ia tatuar, sabe? Do tipo, cara, quando a gente fala sobre mulheres, sobre essa nossa relação integrativa, por isso integrativa, corpo, mente, espírito e emocional, a gente está trazendo de volta para as mulheres uma vida extraordinária. Você entende o poder disso? Uma dignidade, porque se eu controlo os três ambientes, se eu entendo a minha ferida, não me permito mais ficar tão instável emocionalmente. Eu tô aqui, né, gerenciando o que eu tô sentindo, e isso molda uma nova realidade, cara, tá na minha mão. Dona da própria vida, chama isso. Dona da própria vida. E aí a gente vai fazendo pequenos ajustes, né? Nesses ambientes. A gente desce e vai lá, dá uma tratadinha na ferida, muda o jeito de sentir, de pensar no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas situações que acontecem, muda os nossos comportamentos, uau, muda a realidade. E isso vai fazendo da gente, como é? Mais rica, mais magra, mais inteligente, mais bem relacionada, mais próspera, que é o que eu chamo de vida extraordinária. Entende? Então, espero que tenha feito muito sentido para vocês. Olá, a Rosa ainda falou: Nossa, eu sou tudo isso e ainda gosto de dar comida para as pessoas como prova de amor. Eu entendo você, porque a gente realmente foi ensinada, né? A, a gente transformou a comida, gente, numa pessoa e a gente se relaciona com ela. Olha que doideira! Olha como a falha tá nas nossas relações. Porque se eu faço da comida a minha melhor amiga, o meu porto seguro de afeto, quer dizer que tá faltando amizades verdadeiras ou portos seguros na sua vida. Que coisa, né? Mas isso aqui é assunto para outra live, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, não é? Vocês tirem um print dessa live aqui, a gente faz uma foto bem bonita e vocês pedem mais uma live para a gente falar da nossa relação com a comida e vira um outro assunto. Hoje a minha ideia era trazer o conceito dos três ambientes para vocês, para que isso exploda a cabeça de vocês, para que vocês entendam que total controle está aí, né? O controle é teu, é da tua vida, é da tua história. Vamos fazer assim? Então, tá combinado. Conteúdo entregue. Depois vocês me contem lá no meu Instagram, vocês vão lá, me contem como é que foi, se isso explodiu a mente de vocês, se vocês entenderam essa relação da ferida emocional com né, com o nosso contexto da realidade, a nossa visão de mundo. E aí vocês encham esse perfil aqui,
Tá aí o perfil da Annalise Bolsas fala, a gente quer uma outra live para falar do relacionamento com a comida. Aí eu juro que eu volto e aí preparo um super conteúdo para vocês, onde a gente vai falar só dessa relação, porque a gente transformou mesmo, gente, a comida numa relação. A gente transformou a comida numa pessoa. A gente fala da comida como se ela fosse alguém. É uma doideira isso, né? É o que eu falei, é um temão. Então, deixo com vocês, tá bom? Vamos colocar essa comunidade para trabalhar e aí a gente volta e traz outro assunto. Combinado? Então, tá bom, queridas. Muito obrigada por essa manhã em conjunto. Bebam água, olhem para dentro, porque o corpo por fora só mostra aquilo que a gente tem por dentro. E se a gente começa com essas mudanças internas, a gente não precisa fazer força para emagrecer. A gente não precisa de mais sacrifício. A gente não precisa de mais esforço. A gente não precisa que emagrecer seja um castigo. Que emagrecer seja estar bem dentro de si mesma e que para isso a gente cuide mais de si mesma, para que a gente seja um lugar onde a gente quer estar. E isso tem que ser leve, tem que ser por amor. Se o seu processo de autocuidado e emagrecimento é pesado, talvez o erro esteja aí, tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau.